Sabe aquela linha tênue entre um xingamento do dia a dia, uma fofoca que destrói uma reputação e, bom, um registro criminal que pode dar até cadeia? Pois é, sejam muito bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai entrar de cabeça no Código Penal brasileiro e desmistificar de uma vez por todas os famosos crimes contra a honra. É um assunto fascinante, cheio de detalhes, onde cada palavra que sai da nossa boca ou que a gente digita por aí tem um peso jurídico gigantesco. Para organizar nosso papo, vamos passar pelos 3 crimes principais, entender a tal da exceção da verdade, a injúria com preconceito, as agravantes e, no fim, como tudo isso funciona na prática dos tribunais. Seção 1. Os 3 crimes principais. Vamos aos fundamentos reais do Código Penal? Muita gente mistura tudo, mas a lei separa muito bem as coisas. Calúnia é literalmente inventar que alguém cometeu um crime. Difamação é espalhar uma história que acaba com a reputação da pessoa. Já a injúria é o ataque direto à dignidade. Percebeu a diferença entre acusar alguém de um crime falso, queimar a imagem dela ou simplesmente atacar o valor pessoal dela? A grande sacada jurídica aqui é entender o alvo da ofensa. A honra objetiva é a sua reputação, é o que a sociedade pensa de você. Então, para calúnia ou difamação acontecer, o boato tem que rolar, terceiros precisam ouvir. Já a honra subjetiva, que é o alvo da injúria, é o que você pensa de si mesmo. O crime acontece ali, no íntimo. Ele existe mesmo que o ofensor e a vítima estejam trancados sozinhos numa sala, sem ninguém para ouvir. Mas um detalhe importantíssimo antes de a gente avançar. Não confunda calúnia com denunciação caluniosa. Esse segundo é barra pesada. É quando a pessoa não só inventa, mas aciona a polícia ou a justiça contra alguém que ela sabe perfeitamente que é inocente. Isso é movimentar a máquina do Estado de propósito. É um crime gravíssimo que pode dar de 2 a 8 anos de prisão. Seção 2. A exceção da verdade. Será que provar que é verdade te salva de uma condenação? E aí, a verdade importa para a lei? Na calúnia, provar que a história é real é a regra de ouro para se defender. Na difamação, a verdade quase nunca importa. A exceção raríssima é se a vítima for um funcionário público e a fofoca envolveu o trabalho dele. E na injúria, esquece, a verdade é totalmente irrelevante. Chamar alguém de algo pejorativo é crime, independentemente de a característica apontada ser real ou não. Não tem desculpa. E tem mais, o Superior Tribunal de Justiça é muito claro. Se for para usar essa carta da exceção da verdade, tem que ser logo na primeira chance de falar no processo. Não dá para enrolar. E não é só jogar a história no ar, não. O Supremo Tribunal Federal exige provas concretas na mão. Sem provas concretas, não há defesa que pare em pé. Falando na STF, eles próprios colocam limites rigorosos de quando vão julgar isso no caso de políticos com foro privilegiado. O Supremo só entra na jogada se o fato estiver diretamente ligado às funções ativas do mandato do político. Se não tiver relação com o mandato atual, o processo desce direto para as instâncias comuns. Seção 3. Injúria qualificada e preconceito. Quando o insulto passa de todos os limites. Aqui a coisa fica ainda mais séria e a diferença é absoluta. Uma injúria baseada em raça, por exemplo, é um ataque direcionado à dignidade de um indivíduo específico, é um xingamento pessoal. Por outro lado, o crime de racismo em si é um ataque generalizado contra toda uma comunidade ou grupo sem um alvo individual. E fiquem atentos a esta atualização importantíssima de 2023. A lei apertou o cerco de verdade. A injúria preconceituosa saiu do Código Penal comum e foi transferida para uma lei muito mais dura. O tempo potencial de cadeia saltou para 2 a 5 anos de reclusão. É a legislação reconhecendo a gravidade e tentando proteger a dignidade humana contra o preconceito de forma muito mais enérgica. Seção 4. Agravantes, exclusões e retratação. A matemática das consequências. Sabe aquele comentário impulsivo feito no calor do momento nas redes sociais? Cuidado, a lei aplica um multiplicador massivo e imediato. 3 vezes apenas se o crime acontecer na internet. É o reconhecimento legal claro e direto do imenso poder destrutivo e viral que essas plataformas têm na vida de alguém. Mas a lei também prevê refúgios, tá? Existem 3 situações onde uma fala pesada não é considerada crime. Por exemplo, uma ofensa dita por um advogado no calor de uma discussão judicial, uma crítica artística ou literária bem contundente ou um servidor público dando um parecer duro no cumprimento do dever. É um escudo legal necessário para garantir a liberdade de expressão e o exercício profissional. E se bater aquele arrependimento? Bom,
Pedir desculpas e retirar o que disse antes da sentença pode te salvar de punições por calúnia e difamação. Mas, para injúria, sem chance. A lei não tem essa misericórdia. Não existe retratação. O erro irreversível se cristaliza no exato segundo em que a boca se abre. Mas calma, nem tudo está totalmente perdido na injúria. O juiz tem o poder de dar um perdão judicial em duas situações extremas. Se a vítima provocou o xingamento de um jeito reprovável ou se foi um clássico bate-boca imediato. Sabe aquela coisa de responder a um insulto com outro insulto ali, na hora da raiva? Pois é, o juiz pode perdoar. Seção 5. Procedimentos de pessoa jurídica. Como isso se aplica no mundo real? Sabe aquela indireta bem direta? Às vezes, o insulto é camuflado. Se a ofensa for ambígua, quem se sentiu ofendido pode ir à justiça e exigir formalmente explicações antes de abrir um processo. É uma ferramenta preparatória. Se o ofensor fugir da raia, não explicar direito ou o juiz não gostar da resposta, ele vai responder pelo crime de qualquer forma. E olha, o relógio da justiça não perdoa. O prazo para agir é notoriamente rigoroso, exatos 6 meses a partir do momento em que se descobre quem é o autor da ofensa. O primeiro dia já conta, o relógio não pausa para nada e detalhe, se o último dia for num final de semana, o prazo não prorroga para segunda-feira, ele é antecipado. Perdeu o prazo, já era, o crime prescreve. Na regra geral, a própria vítima tem que contratar um advogado e abrir uma ação penal privada. É uma batalha particular. Mas há exceções. Se houver violência física com lesão grave, ou se a ofensa for contra um funcionário público por causa do trabalho dele, a história muda. Aí o Ministério Público ganha poder para entrar na jogada e processar o ofensor em nome do Estado. E para fechar com uma curiosidade jurídica incrível, uma empresa pode ser vítima de crimes contra a honra? A resposta faz todo o sentido do mundo. Uma empresa pode ser difamada, claro, pois ela tem uma reputação no mercado a zelar. Pode ser caluniada, caso a acusem falsamente de um crime ambiental, por exemplo. Mas ela nunca vai sofrer injúria. Por quê? Porque empresas não têm sentimentos humanos para serem feridos. A lei desenha uma linha perfeita entre a reputação de mercado e o sentimento humano. Mas fica a reflexão. Com empresas ganhando personas cada vez mais humanas nas redes sociais, será que a legislação vai ter que rever essa linha no futuro? É algo para se pensar até o nosso próximo mergulho. Até lá!